Irmãs e irmãos do GEPAR e todos e todas demais participantes, paz e bem. Eu sou Rafael, sou membro do Grupo Espírita Servidores de Jesus, também de Niterói, no Rio de Janeiro, e é uma alegria participar deste evento e partilhar com vocês um dos capítulos de minha autoria que compõe essa obra tão interessante chamada Conexão com Deus, organizada pelo meu querido amigo e xará Rafael Papa. E o capítulo que escrevi para representar essa conexão com Deus é o capítulo 11, que está lá no tópico da natureza. Então, ao meu ver, comungar com Deus é apreciar, é saborear, é perceber a natureza em abundância. Não como seres destacados da natureza, mas seres que são parte integrante da natureza, de um meio ambiente que começa no meio de nós. E eu escolhi também, ao longo do escrito deste capítulo, um representante muito especial, um símbolo de conexão com Deus através da natureza. Eu sei que é muito fácil descobrir quem é, mas eu vou revelar mais à frente, ao longo da leitura desse capítulo. E, inicialmente, eu faço uma reflexão através de um olhar mais cósmico, de um olhar mais profundo sobre o universo, refletindo que, em verdade, a Terra é um minúsculo grão de areia nesse imenso cosmo universal. Turmas, são mais ou menos, pelo que se pôde fotografar até o momento, através de telescópios superpotentes, 2 trilhões de galáxias. E cada galáxia compõe aí inumeráveis sóis, inumeráveis planetas, sistemas solares, e a Terra é um grãozinho de areia nessa praia cheia de galáxias. Então, quem somos nós aqui nessa Terra? De encarnados são 7 bilhões, não é isso? Desencarnados, talvez uns 25 bilhões. Mas nós estamos falando tão só de humanos e as outras milhões incontáveis espécies. Ou seja, resumindo a história somente para a natureza terráquea, nós somos uma espécie entre bilhões de espécies. E não somos a mais importante, nem a menos importante. Somos uma espécie integrante desse ecossistema Terra. E necessitamos uns dos outros, independente da espécie e da fase evolutiva que estagiamos, enquanto espíritos em evolução, para o equilíbrio da vida. Então, proteger, cuidar, zelar, apreciar a vida em abundância nas suas variadas formas é uma maneira de comungar com Deus, de entrar em conexão com Deus. E, obviamente, que a natureza ela é o grande palco da vida. E ali se apresentam almas, princípios inteligentes e espíritos nas suas variadas existências ao longo dos séculos, com vestimentas e cumprindo papéis especialíssimos, funções primordiais, só que todas se apresentam de maneira interdependente. O papel das águas,
o papel dos ventos, o papel dos insetos, o papel dos humanos, o papel das montanhas, das paisagens, das aves, dos animais, dos seres animados ou inanimados, enfim, as variadas vestimentas desse jardim de Deus são compostos por singularidades, por princípios espirituais que têm funções oportunas nesse sistema Terra e trabalham de maneira sincronizada para o funcionamento da vida em abundância para todas as vidas que importam em par de igualdade aqui na Terra. Então, ao longo desse capítulo, eu vou desenvolvendo esse senso de familiaridade universal, um senso de pertencimento nesse espetáculo evolutivo que é a Terra composta de vidas multiformes. E a espécie humana, repito, não é mais especial. Isso foi passado de geração a geração, uma ideia antropocêntrica e especista, ou seja, discriminadora de outras espécies, como se fôssemos a espécie mais importante, a espécie superior e a mais especial de todas. Mas não, somos fios nessa grande teia da vida. Participamos de uma comunidade de vida, nessa Mãe Terra, nessa Gaia, que é como um seio materno que nos acolhe a todos, independente da forma, seja uma forma com uma vestimenta cheia de escamas, seja uma forma com uma vestimenta cheia de pelos, ou uma forma com vestimenta de pele, assim como a nossa. E louvar a beleza de cada ser que se apresenta nesse palco da criação é uma maneira de comungar com Deus, de se conectar com Deus, saber apreciar e contemplar um pássaro a voar, um rio a correr, uma chuva a cair, a trilha de um grupo de formigas, é saber comungar com Deus. E eu vou desenvolvendo ao longo desse capítulo essa presença constante de Deus nesses detalhes mais simples do dia a dia. E afinal, faço até uma pergunta nesse capítulo: haveria para Deus algo desimportante, sem graça ou insignificante? Teria um inseto feito pela natureza divina da Terra, por Jesus, que é o governador espiritual da Terra, por Deus, sem função? Não teria. Então, todas essas vidas, nas suas variadas formas, têm uma função específica, integradora às outras espécies e, portanto, têm um papel a cumprir, algo a fazer, e precisa então ser respeitado, precisa então ser contemplado, de maneira que a gente perceba a sabedoria de Deus nos mínimos detalhes. E eu vou desenvolvendo no capítulo essa ideia de conexão com Deus, nos convidando a louvar a beleza de cada ser que se apresenta na criação. E a partir daí, desenvolvo a ideia de que aquele ser que aprendeu essa arte de contemplar a natureza comunga com Deus. Claro que não vamos comungar, entrar em conexão com Deus de maneira tão profunda como os espíritos superiores que já entenderam essa complexidade da vida. Mas através de exercícios de contemplação, de estudo, de percepção dessa vida em abundância,
e dessa energia nossa de perceber essa sabedoria no outro, de incluir o outro na nossa consideração moral, nos nossos interesses divinos, a gente sim aprende essa arte de comungar com Deus, de entrar em conexão com Deus, que é o título desse livro. Então, o orvalho que brilha, eu escrevo, o vento que sopra, a flor que perfuma, a abelha que zumba, são todos convites divinos ao deleite, ao louvor, à saudação ao Criador. Porque nada é desimportante nessa vida em abundância. Então é muito admirável aquela criatura que aprendeu a acariciar um animal, a admirar as flores, os relevos, as paisagens. Enfim, fato é que precisamos reconhecer o direito divino e indistinto dos outros de viverem, de cantarem a sua nota divina nessa orquestra, nesse concerto, cujo maestro é Deus. Afinal, disse para a gente o benfeitor André Luiz que o respeito à criação constitui um simples dever. Um simples dever. E se não respeitarmos a criação, como tem dito, em abundância, nas suas variadas formas, como comungaremos com Deus? Como conectaremos com Deus? Se aborrecermos, violentarmos as suas criaturas. Como amar a Deus, violentando os seus filhos nas suas mais variadas formas? Então, o respeito à criação constitui um simples dever, e o cumprimento desse dever é um ato de conexão com Deus, de comunhão com o Pai. Então eu escrevo que a alma ela necessita, nessa laboriosa senda redentora rumo à perfeição, pois a evolução se dá do átomo ao arcanjo, como nos ensina a questão 540 de O Livro dos Espíritos, de aprender a conectar-se com os demais seres, de valer-se dessa comunhão com o todo, para que nós sintamos parte desse todo, uma parte dependente nessa comunidade de vida com os demais seres. E sobre comungar então com Deus, louvar essas vidas, eu busco exemplificar através de um personagem. E eu tenho certeza que vocês acertaram quem é esse personagem. Quem é a turma? É o querido Francisco de Assis, o irmão da natureza. Então, ao longo do capítulo, eu vou trazendo aqui eventos, episódios, onde Francisco se relaciona com o animal, com o peixe, com o lobo, com uma cigarra, onde ele se relaciona com as águas, com um pássaro, com o irmão vento, com o irmão sol, a irmã lua, desenvolvendo e trazendo para cada um de nós essa cosmovisão franciscana, essa mística do poverello de Assis, onde comungava com Deus, conectava com Deus através desse senso de irmandade para com a natureza e suas variadas vidas. Então ele é certamente o patrono da natureza e um exemplo muito vivo de conexão com Deus. E eu trago ao longo do capítulo textos dos seus biógrafos principais e também da literatura espírita quando retrata Francisco de Assis, para cada um de nós nos convidando a evoluir em comunhão com a natureza. Então, o seu primeiro biógrafo, que se chama Tomás de Celano, ele disse no seu livro que a todos os seres Francisco chamava de irmãos. Olha que bonito, né? A palavra irmão para Francisco tinha um significado muito especial,
que é o significado que estou trazendo aqui para vocês, dele enxergar no outro, independente da forma humana ou não humana, uma expressão divina, um irmão seu. Por isso que a todos os seres ele chamava irmãos. Então eu vou escrevendo ao longo desse capítulo que havia um homem que, pela sua maneira compassiva com que se doava a todas as criaturas, passou a ser chamado de irmão da natureza, pois para ele a forma não dava ensejo a qualquer limitação da sua capacidade de amar. Ou seja, se vinha na forma de um animal não humano, de um inseto, de um humano, isso não limitava sua capacidade de se doar ao outro. Ele amava, independente da vestimenta corpórea. Isso é uma maneira de respeitar e de louvar a Deus, através do amor aos seus filhos. E é muito admirável em Francisco de Assis essa contemplação do irmão Sol, da irmã Lua, das estrelas, do irmão Vento, da irmã Água, dos homens, dos animais, esse seu louvor à Mãe Terra. É muito louvável num cenário de crise ambiental sem precedentes que estamos vivendo, e fica muito claro como precisamos desse senso de unidade, de irmandade, para resolvermos problemas graves de agora, em virtude desses nossos desmandos com a natureza e suas variadas formas de vida. Por exemplo, estamos agora em isolamento social, não é verdade? Em virtude do Covid-19, uma nova enfermidade surgida, uma nova zoonose que saltou dos animais para os seres humanos e gerou uma grave pandemia que afeta todo o planeta. E de onde surgiu o Covid-19? Surgiu diante dos desequilíbrios que causamos na natureza, da maneira ainda inferior de tratar as outras vidas. Então nós fomos lá no habitat natural, à força tiramos animais do seu habitat natural e do convívio com os seus, comercializamos esses seres, colocamos eles em contato uns com os outros que não teriam no mundo natural, e a partir dali as secreções, a partir dali as substâncias desses animais entram em contato umas com as outras, ocorre uma mutação, e através da manipulação, do manejo, da comercialização, da criação, do abate e do consumo desses animais, novas doenças aparecem e geram pandemias. Então, é uma pandemia que tem origem humana, dos nossos desmandos ainda, de fazer o que temos feito com os animais e a natureza. Então, essa maneira franciscana de respeitar essas vidas em abundância evitaria graves problemas que temos criado para a evolução nossa e do planeta Terra. Bom, voltando ao texto, vocês devem saber que Francisco compôs o Cântico das Criaturas. Ali ele faz um louvor às variadas formas de vida. E é interessante que esse cântico ele compôs numa cabaninha de palha, lá na igrejinha de São Damião, em Assis, na Itália, e ele estava praticamente cego. Ele estava quase moribundo e enfermo. E assim, nessa situação de dor, quase cego, ele declama um louvor às criaturas irmãs. E nesse louvor ele diz: louvado seja o irmão Sol, a irmã Lua, e vai tecendo ali
louvores a tudo que seus olhos físicos não podiam mais ver. E eu sempre me pergunto, né? Quem está cego, né? Quem está cego? Eu, com meus olhos físicos, não consigo ver essa beleza que ele, cego, estava vendo. Então, esse cântico das criaturas que ele compôs é muito lindo, nos ensina muito. E ao final desse cântico, e eu coloco no texto, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Então é como se Francisco acrescentasse mais um sermão às bem-aventuranças, mais um sermão ali no Sermão do Monte, mais uma bem-aventurança, melhor dizendo, ao Sermão do Monte. Porque lá, ao final do Sermão do Monte declamado por Jesus, Jesus fala que bem-aventurados os pacificadores. E Francisco diz aqui no Cântico das Criaturas, bem-aventurados os que sustentam a paz. Então é preciso pacificar e sustentar a paz. Trabalhar para que as conquistas de paz sejam mantidas. E precisamos muito de paz para a natureza, para todas as criaturas. Então esse seu cântico aos irmãos, ele ainda ecoa, perfuma e sustenta, apesar de tudo. Apesar da crise ambiental, da pandemia, dos desequilíbrios que temos causado, apesar de esse cântico de Francisco ecoa como a nos convidar a conectar com Deus pelo respeito, pelo zelo, pelo cuidado à natureza. E isso é um convite cândido, é um convite doce para que apreciemos esses detalhes do dia a dia. Isso nos ajuda muito a serenar, a desenvolver maior lucidez para enfrentar os desafios da nossa vida, que são grandiosos. Então precisamos muito de ouvir esse chamamento divino, que é algo que escrevo nesse texto com base na vida do Santo de Assis, como se os exemplos dele em contato com a natureza fosse um convite divino, um chamamento, para que possamos assumir a nossa responsabilidade, a nossa obrigação e dever sagrado com a natureza que nos acolhe. Isso é um chamamento a uma cultura de paz, uma cultura de comunhão com Deus, através do trato com todas as demais criaturas, humanas e não humanas. E eu vou desenvolvendo mais ainda nesse texto sobre os exemplos de vida de Francisco. E diz Celano, aquele seu primeiro biógrafo também, que toda a pessoa de Francisco era uma língua que pregava, e quando ele rezava, todo o seu ser era oração. Olha que interessante, quando ele pregava, ele estava por inteiro na pregação. E quando ele orava, ele estava por inteiro na oração. Por que eu trouxe esse trecho registrado por Celano? Por causa da inteireza, da completude, da presença dele naquele ato, naquele presente que é o melhor presente de todos nós. Ou seja, ele estava por completo, pleno, com a natureza, naqueles instantes de pregação, de oração. Não era um ser dividido, era um ser inteiro no seu trato com o outro, humano ou não humano. E a oração é interessante, o fato dele estar por inteiro na oração, porque não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo muitas vezes. Começo a orar, Pai nosso que estás no céu,
e de repente começa a lembrar das contas a pagar, dos afazeres do amanhã, e aí quando se viu, a prece já foi embora, a oração já foi embora, já caí no sono. Ou seja, eu não estava por inteiro na oração, estava dividido, com o pensamento fragmentado. E Francisco, na sua relação com o outro, ele estava por inteiro. Então, esse senso de pertencimento, de aproveitar a inteireza do momento, de estar pleno naquele momento de comunhão, é um exemplo de vida, uma lição de Francisco muito oportuna para a gente, numa modernidade, num plano ocidental, culturalmente dizendo, onde nos sentimos destacados da natureza. Nossa cultura nos prega muito isso, que somos um ser à parte da natureza. Tanto que dizemos assim, vou ali na natureza, como se nós não fizéssemos parte desse todo dessa natureza. Então, há ainda uma cultura que nos ensina desde pequeno, isso está mudando, graças a Deus, que a natureza é algo à parte, é algo fora de nós. Portanto, utilizamos, instrumentalizamos, comoditizamos, coisificamos tudo aquilo que consideramos fora, que consideramos o outro. E transformamos aí tudo praticamente na natureza em recursos naturais, em dinheiro, em unidades monetárias. Demos status de coisa ao que Deus deu a graça da vida. Coisificamos animais, o meio ambiente, enfim, por essa separação entre nós e o mundo natural. E Francisco nos ensina a unir, a nos perceber fazendo parte dessa Mãe Terra. Seguindo nas reflexões, deixa eu ver aqui quanto tempo de conversa, já estamos em quase 30 minutos, eu não vou demorar muito aqui nessa conversa. Então Francisco entende que diante de um só Pai, todos somos irmãos. Se Deus fez tudo, tudo mais é criação. E a paz, portanto, é força de sustento dessa união. Então ele resolve a equação de maneira muito simples. Se há um só Deus, todos somos irmãos, independente da espécie que o princípio espiritual estagia. E em uma outra obra que compõe a literatura franciscana, e essa chamada Espelho da Perfeição, que foi provavelmente escrita pelo Frei Leão, um companheiro, um amigo muito íntimo de Francisco de Assis, registrou-se o seguinte, que, absorto no amor de Deus, Francisco vislumbrava perfeitamente a bondade divina em todas as criaturas. Vejam que interessante. Absorto, essa palavra interessante, mergulhada inteiramente nesse amor de Deus, ele vislumbrava nas criaturas mais variadas a sabedoria, a inteligência de Deus naquelas criaturas. É o que falamos no início. Cada ser tem uma função no todo. Nada existe de insignificante nessa criação de vida, nesse ecossistema Terra. Então, nessa contemplação, ele enxergava a função divina daquele inseto, daquela árvore, daquela planta, daquele irmão vento, que ele pregava o evangelho para o irmão vento e pedia que ele levasse, através de seu magnetismo, para corações distantes, onde ele não conseguia fisicamente chegar. Então ele enxergava a sabedoria do Pai na sua criação. Olha que lindo isso. Olha que importante para a nossa vida cotidiana essa contemplação, esse senso de unidade. E aí Francisco caminha com esses seus episódios maravilhosos
E tem um que admiro muito, que é com o irmão peixe. E registram os seus biógrafos que, ao receber um peixe de presente, de caridade, dada a boa intenção daquele que dava para Francisco, registra um dos seus biógrafos que, se lhe era possível, devolvia à água vivos os peixes capturados e recomendava-lhes que não se deixassem apanhar de novo. Vejam que interessante. As pessoas davam para Francisco um peixe de presente e ele devolvia ao rio e conversava com o peixe. Seja esperto, não se deixe apanhar de novo. E no outro registro, no caso aqui Tomás de Celano também, ele narra que lá no lago de Iriete, na Itália, ele recebeu uma tainha de um amigo. E o santo pegou o peixe e, cheio de alegria e ternura, saudou-o por irmã, a irmã tainha, e em seguida restituiu às águas do lago. Então ele devolvia esses animais para que pudessem viver as suas vidas no tempo de Deus, sem ceifá-las antecipadamente. Então, concluindo aqui, ou chegando nas conclusões desse texto, eu trago aquelas perguntas de Jesus, nos ajudando a refletir sobre a nossa relação com a natureza e sobre nossa conexão com Deus. E Jesus fez perguntas muito interessantes. E 3 delas eu trago para esse texto, que é: que buscais? O que estamos buscando realmente? E o que estamos fazendo para alcançar aquilo que estamos buscando? Então, essa pergunta, que buscais, é muito interessante. Uma outra pergunta de Jesus é a seguinte: que fazeis de extraordinário? Porque o ordinário a maioria faz. Tratar a natureza como se fosse coisas, a maioria tem feito. E o que fazeis de extraordinário? Ou seja, tratar a natureza como mãe, como irmã. Tratar os animais como vidas em abundante, com direito divino de viver e de se relacionar com os seus. Permitir a sua existência que sejam vidas. O que fazeis de extraordinário? E uma outra pergunta do Cristo é a seguinte: tendes ainda o vosso coração endurecido? Porque uma maneira de sensibilizar o nosso ser é através dessa comunhão com Deus, pelo respeito a todas as criaturas. Isso sensibiliza, desabrocha potenciais. Porque é como se respeitássemos o fluxo da vida, os papéis e as funções das outras vidas. Então, agindo dessa maneira, a moda franciscana, vamos respeitar e dar o direito de viver as outras vidas. E contemplando elas, enxergando a sabedoria de Deus nelas, a gente sensibiliza aqueles pontos obscuros, endurecidos ainda, nos nossos espíritos. Então é uma maneira, sim, de se conectar com Deus. Então, partindo aqui para as conclusões, realmente, desse texto, escrevo que é um fato que precisamos urgente deste espírito de contemplação, deste senso de unidade e cooperação, de nos tratarmos uns aos outros, homens, animais, natureza, como irmãos. Desarmemo-nos e passemos a comungar, para que a espiritualidade franciscana nos ajude a desenvolver a percepção de uma habitação comum e faça morada em nossos corações cansados de guerrear,
sedentos de paz. E eu concluo assim como comecei, com aquela frase da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz: ama, portanto, pelo caminho, quanto possas, plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente, amando a Deus, cumprindo o maior mandamento, de amar a Deus e o próximo. Portanto, que possamos seguir todos, tendo como meta e inspiração a edificação e o sustento da paz, comungando com Deus pelo amor a toda a criação. Que tenhamos como meta amar e proteger o nosso planeta. Que abracemos esse lema de abraçar a residência sagrada que acolhe a nós humanos e a todos os demais seres não humanos. Então fica aqui a minha contribuição. Espero que vocês gostem muito desse livro. É uma obra com textos maravilhosos e a minha contribuição é sobre essa conexão com a natureza para que possamos comungar com Deus. Então é isso. Um grande abraço fraterno.